O tema da live de hoje é: fui abusado, o que eu faço agora? Porque muitas vezes a gente passou por uma situação de abuso. Um abuso na nossa infância, um abuso na nossa adolescência, ou dentro do nosso próprio relacionamento, porque tem muitos relacionamentos que são abusivos, onde que o homem força a relação sexual. É um abuso sexual dentro do próprio relacionamento. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer, porque muitas vezes a gente vem descobrir que foi abusada na vida adulta. Ou às vezes você descobre também que alguém próximo a você passou pelo abuso. O que fazer? Qual é o primeiro passo que a gente tem que dar depois que a gente descobriu que foi abusada? Oi Lu, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. O primeiro passo quando a gente descobre que foi abusada, que a gente passou pelo abuso, é fazer o tratamento. Normalmente as pessoas, ainda mais na fase adulta, a primeira parte é fazer o tratamento. Que tô mexendo um pouquinho, que eu tô colocando também no Facebook também, né? E a primeira parte é a gente fazer o tratamento. O tratamento, por quê? Por que fazer o tratamento? Porque primeiro você vai ter que estar forte para lidar com a questão de ter passado por abuso. Porque muitas vezes, agora que já existe tratamento, porque antigamente não existia tratamento por abuso sexual, agora existe tratamento, existe assistência. Mas, muitas vezes, as pessoas não estão prontas para lidar com o abuso sexual. A sua família, muitas vezes, não está pronta para lidar pelo que você passou. E muito menos, às vezes, você mesma. Por quê? Primeiro, você tem que se tratar. Você tem que se fortalecer. Você tem que estar forte para poder lidar com o abuso que aconteceu com você. Pois muitas vezes a gente não tá forte para lidar com aquilo tudo. Muitas vezes a gente descobre na vida adulta, porque muitas vezes, naquele momento a gente achava que aquilo era uma brincadeira. Porque o abusador, ele nunca chega abusando da vítima assim, vou lá abusar, machucar a vítima. Ele tem que pegar a confiança de quem passa por abuso. Primeiramente, ele tem que pegar a confiança. E muitas vezes esse alguém que abusou da gente, ele pegou a nossa confiança. Até mesmo, esses dias eu tava até vendo um vídeo da Xuxa, né? A Xuxa falou assim, os pais, os educadores da parte especialistas, que a gente fala de prevenção do abuso, a gente fala de educação sexual, eles falam para não toca aqui, não toca ali. Sem saber que muitas vezes o abusador, ele não vai chegar assim, tocando de uma vez, ele não vai chegar machucando de uma vez. Principalmente se foi na infância. Ele primeiro tem que ter a confiança, então ele pega a confiança. A partir do momento que ele pega a confiança, muitas vezes, da mãe, primeiramente ele pega a confiança da mãe, ele pega a confiança dos familiares, ele pega a confiança das pessoas ao redor. Aí, de repente, tá todo mundo confiando nele. Porque a maioria das pessoas que passam por abuso são abusadas por quem elas mais confiam. Muitas vezes é um pai, é um padrasto, é um irmão, é um primo, é um professor, é um tio, é alguém muito querido pela família, é um avô, é alguém que ninguém vai desconfiar. Seja muito bem-vindo, Bruno. É alguém que ninguém nunca vai desconfiar. Então, a primeira parte que eu recomendo para toda vítima de abuso, seja na infância, na adolescência ou dentro do próprio relacionamento, é se tratar. Porque você tem que ficar forte. Porque muitas vezes, na imensa maioria das vezes, a família, infelizmente, fica contra a vítima. Agora que isso está mudando, graças a Deus. Agora que está vindo essa nova consciência. Mas na imensa maioria das vezes, a família fica contra a vítima de abusos. Muitas vezes, a criança, a pessoa que passou, a criança ou adulto, seja quem passou pelo abuso, fica assim, gente, como é que eu vou falar pra minha mãe que foi o meu pai que fez isso, que foi meu padrasto que fez isso, que foi meu tio que fez isso, que foi aquele tio querido, que foi o meu avô que fez isso comigo? Como é que eu vou contar pros nossos familiares que foi ele que foi o criminoso, foi ele que fez isso com a gente?
E quando ainda, a pior parte ainda é que a gente se sente culpada, a gente se sente que tem culpa, tem vergonha. A gente acaba que a gente sente que a culpa foi toda nossa. Mas é igualzinho o mestre espiritual disse, né? Ele disse assim, quando um dia eu tava aqui pensando, refletindo, ele falou assim: você não tem que ter vergonha. Nenhuma vítima tem que ter vergonha do que passou. Aí eu fiquei pensando, quem tem que ter vergonha é quem praticou aquilo. Quem tem que ter culpa, quem tem que ter responsabilidade, quem tem que pesar a consciência é quem fez o ato maldoso, o ato criminoso. Esse sim que tem que refletir, que tem que pensar e que tem que mudar os padrões de comportamentos. Mas a gente sabe que ele não vai mudar. Ele não vai mudar esses padrões de comportamentos. E por isso que eu falo que a gente tem que se fortalecer com tratamentos terapêuticos. O tratamento que eu ofereço, ele é para tratar o abuso sexual, para tratar os danos e sequelas gerados pelo abusador. Porque em nós, que passamos por abuso, fica o nojo, fica a vergonha, fica a culpa, fica o medo. Muitas vezes chega no corpo físico. Muitas pessoas vêm adoecer, muitas vezes a pessoa pode ter DST, doença sexualmente transmissível, pode ter problemas no útero, no ovário, na bexiga. Dentre tantas outras doenças que essa pessoa que passou por abuso pode ter. Por isso que eu falo, primeiramente se trate. Você se tratando, você se cuidando, você fortalecendo o seu emocional, fortalecendo o seu mental, fortalecendo o seu espiritual. Aí você vai estar pronta para lidar com tudo isso. E você tem que ter um profissional que vai te ajudar a falar para o abusador, para falar para a família. Por quê? Você tem que ter um profissional, porque o profissional vai te ensinar como que você pode falar, como que você pode lidar, como que você vai contar para sua família. Porque muitas vezes eles não estão prontos para saber que foi o abusador, que o abusador ele nunca está longe, ele sempre está perto. Então muitas vezes a família não está pronta para ouvir aquilo. Quando você se trata, quando você recebe a ajuda de um profissional especialista nessa área, eu hoje sou especialista no tratamento de abuso infantil e abuso adulto, onde que eu ajudo crianças e mulheres que passaram pelo abuso. Também ajudo homens também, mas o meu público maior que vem procurar ajuda são crianças e mulheres que tendem a procurar ajuda. Então, eu trato os danos e sequelas gerados por essa relação, para que a pessoa possa ficar bem consigo, possa se abrir para relações e relacionamentos saudáveis. Porque os danos e sequelas impedem essa pessoa de ficar bem com ela mesma. Porque ela sente culpa, sente nojo, sente vergonha, tem ódio do próprio corpo. Muitas mulheres, quando chegam nessa fase adulta, elas não conseguem mais pôr um short. Muitas mulheres, quando chegam nessa fase adulta, vai ter sua parceira de relacionamento, não consegue se integrar pro parceiro de relacionamento, tem dor na relação sexual, chega a dar sangramento na relação sexual. Tem a parte também de que os homens precisam melhorar o seu jeito de tratar suas esposas, tratar suas parceiras, tem sim. Tem essa parte sim. Só que muitas vezes, quando ela vai ter a relação sexual com seu parceiro, ela revive o trauma do abuso quando não tratado. Ela revive as memórias, ela revive as lembranças. E a gente já tem até filmes que demonstram isso. Como Uma Mulher de Muita Sorte. Lá no filme, ela, durante a adolescência, ela pega e tem um namorado. E eles estudam na mesma escola, tem um grupo de amigos. Então, numa das festas que ela vai, o namorado, ele embebeda ela, e ela fica muito bêbada, muito confusa. E então, os amigos dele abusam dela. E ela conta para a mãe dela, e a mãe dela reage de forma negativa.
A mãe dela fica contra ela, fala, por que você fez isso? Por que você entra nessa festa? E aí ela chega pra contar pros policiais, ela não consegue contar, fica confusa. E quando ela vai pro seu relacionamento afetivo, quando ela tem o seu parceiro afetivo, no início era uma relação muito gostosa. Só que com o passar do tempo, ela começa a ficar nervosa na relação sexual. Ela começa a ficar estressada na relação sexual. E eles começam a ter desentendimentos na relação sexual. Porque ali ela relembra do abuso. Também, no filme também, que vocês podem estar vendo, porque esses filmes falam muito da questão do abuso. Tem terapia do prazer. E nesse filme também, essa moça, ela tem manias. Ela começa a ter manias de limpeza de casa, de ficar fechando, de arrumar a casa. Toda hora ela tem que limpar a casa, toda hora ela tem que arrumar a casa. Ela tem umas manias estranhas. E aí, no início do filme, o homem fala, você vai casar com ela mesmo com essas manias estranhas que ela tem? Ele fala, eu vou casar. E aí, ela faz o ato sexual com o seu parceiro lá e tudo, só que ela não sente prazer. E chega um dia que ela conta pra ele, a gente faz isso, mas eu não sinto prazer. Eu fingia que sentia prazer. Aí vai passando a parte do filme, ela vai procurar ajuda, porque ela entende por que eu não tô sentindo prazer, deve ter alguma coisa. Ele também ele percebe que ela, um dia trabalhando no prédio, ele vê ela entrando num lugar onde que tinha um homem que ele é terapeuta. Ele ajudava as mulheres a superar esses traumas, esses bloqueios através do Tantra. Então, ele fica, nossa, será que minha mulher tá me traindo? Meu Deus, tem que descobrir o que minha mulher tá fazendo. Aí chega lá, ele descobre que esse homem faz algumas coisas com as mulheres e fica, gente, será que esse homem tá fazendo com essas mulheres? Ele fica preocupado, pensando, minha mulher tá me traindo, tá acontecendo alguma coisa de errado. Mas não, ele vai desbloqueando a sexualidade. Aí ele diz assim, nossa, eu acho que a sua mulher, a sua esposa, vai ser muito difícil para ela esquecer esse trauma, esquecer esse bloqueio do abuso, vai ser muito difícil para ela. Mas ele fala assim, eu amo ela e eu não vou desistir dela. Aí ele também começa a fazer terapia, os dois fazem terapia. E chega um momento bem na parte do filme, ela conta pra ele assim, olha, quando a gente ia fazer a relação, eu vi o meu pai em você. Então por isso que eu não gostava de fazer relação sexual com você. Aí no finalzinho do filme ela fala assim, eu só queria que você tivesse tido mais paciência comigo. Eu só precisava de tempo. E aí eles acabam voltando. Isso acontece com a gente também. Muitos bloqueios que a gente tem na sexualidade vêm de um abuso infantil. E o abuso infantil ele acontece de diversas formas também. Muitas vezes, os pais colocam o berço da criança dentro do próprio quarto. Aí o bebê, quando os pais fazem a relação sexual, o bebê ouve. Ele ouve a relação sexual. E a energia da relação sexual fica dentro do quarto. E até a própria física quântica comprova que nós somos energia. Então, a energia fica dentro do quarto. Aquela criança que ouviu aquela relação sexual, sentiu aquela energia sexual, ela sente aquilo tudo. Alguns profissionais falam assim, não, mas a criança tem que ficar dentro do quarto. Não tem, porque ela está ouvindo a relação sexual. Ela está sentindo aquela energia toda. Os pais também, muitos pais pensam assim, Rafa, você acha que criança entende essas coisas de relação sexual? Criança não entende nada disso não, entende? A criança que ouve os pais transando, vê os pais transando, pode criar um trauma nela. Eu lembro assim de um dos atendimentos que eu fiz que a moça falou assim pra mim, eu ouvi o meu pai e minha mãe fazendo a relação sexual, eu achava que meu pai tava batendo na minha mãe. A criança não entende que é uma relação sexual. E também, eu lembro até que um dia minha mãe falou assim, nossa, eu vi meus pais fazendo relação sexual. E aí me despertou o desejo também de muito cedo ter relação sexual. Então, os pais têm que ter sim um quarto separado, tem que entender que criança não é boba, que criança ouve. Mas agora, voltando aqui pra gente, pra pessoa que passou por abuso, a pessoa que é vítima de abuso, primeiro você tem que se tratar, se fortalecer emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Por quê? Você tem que se tratar, você tem que tratar os danos e sequelas.
para que quando for o momento de contar para sua família, você esteja pronta para o acolhimento ou para o não acolhimento, porque muitas vezes a imensa maioria das famílias não acolhe quem passa por abuso, eles ficam contra a vítima. Até mesmo tem profissionais que não são especializados e ficam contra a vítima. Vai prestar queixa, vai no conselho tutelar, vai prestar queixa, e dependendo do profissional que for atender, pode fazer um atendimento errado. E esse atendimento errado retraumatiza a vítima. Então, por isso que eu falo, vai se tratar primeiro, se fortalecer emocionalmente, espiritualmente, aí vai chegar o momento que você vai ter que falar assim pra sua família. Por que a família tem que saber quem é o abusador? Porque ele pode vir a fazer novas vítimas. Um abusador, ele não abusa só de uma pessoa só. Ele abusa de geração em geração. O abusador, ele não deixa de ser abusador. Ele abusa, tipo assim, ele abusou da menininha aqui. Aí ele vai lá e abusa de outra menininha. Ele abusa de outra mulher. Ele abusa de não sei de quem. Ele vai criando vítimas. Então, chega um momento que você tem que contar que ele é um abusador. Só que pode ser que as pessoas ficam a favor de você ou não. Eu lembro que quando eu contei pra minha mãe que o namorado dela havia me molestado ela ficou do meu lado naquele momento. Porque quando eu tinha 9 anos de idade, tinha o namorado da minha mãe que levou a gente pra... Ele ia lá, aí um desses dias, levou a gente pra comer o lanche. Aí a gente foi lá comer esse lanche. Quando a gente foi comer esse lanche, a gente chegou a comer o lanche e tava voltando. Aí entrou dentro do fusquinha dele. E aí, eu tava de sainha. Ele passou a mão debaixo das minhas pernas e minha mãe não viu. Eu cheguei nela e falei assim, olha, ele fez isso, isso, isso. Ele passou a mão nas minhas pernas, debaixo das minhas pernas e tocou nos meus órgãos genitais. Aí, ela largou dele. E esse abusador, sabe o que ele fez? Fez outras vítimas. Só que naquela época, a gente não sabia essas coisas de denunciar, de que deveria fazer. Então ele fez outras vítimas e uma dessas vítimas que ele fez, ele foi morto. Então, nessa vez minha mãe até que ficou do meu lado. Mas quando passou um tempinho que eu tinha feito terapia, eu fui descobrir a raiz do que estava me bloqueando profissionalmente. Por que eu estava bloqueado profissionalmente? Por que eu estava traindo só homens abusivos? Por que eu tinha tanta depressão? Porque eu tinha tanta ansiedade? Por que eu tinha problemas na relação sexual? Dor na relação sexual? Falta de prazer na relação sexual? Por que estava acontecendo aquilo tudo comigo? Aí eu fui buscar ajuda. Aí nas terapias, numa das formações que eu fiz, que foi do humanoterapeuta, ali eu fui descobrir a raiz do que estava travando minha vida todinha. O abuso da infância. E aí, fui descobrindo, me tratando. A primeira parte eu mesmo me tratei. Primeiro tem a parte onde que a gente é tratado, aí a gente foi tratado. Depois que eu fiz essa parte de tratamento, eu comecei a me tratar. Mas chegou o momento que eu fui procurar uma terapeuta. Nesse atendimento que é terapeuta, tem uma parte que a gente fala que é do abismo em camada. E aí, chegou o momento que ela foi olhar meu abismo, né? Onde que isso começou? Onde começou esse travamento? E aí ela fez todo o protocolo, fez todo o atendimento. Ela falou assim, então, você vai ter que contar pra sua mãe que o seu irmão abusou de você. Você vai ter que contar pra ela, pra você ver se você vai receber o acolhimento dela ou não. E aí eu fui contar pra minha mãe e do meu irmão. Só que quando eu fui contar do meu irmão pra ela ficou muito nervosa, ficou muito estressada naquele dia. E aí, como eu não tive aquele acolhimento dela, eu fiquei estressada e fiquei nervosa. Eu falei assim, aí eu joguei tudo na cara dela. Eu falei assim, que é esse namorado que me abusou de mim, que fez isso e isso, mas isso aqui, mas isso aqui. Porque, infelizmente, alguns namorados da minha mãe tinham aquela má intenção comigo. Aí eu fui contando tudo, eu despejei tudo, joguei tudo na cara dela. Aí que o bicho pegou. Que aí ela me xingou tudo. E aí ela não me acolheu naquele dia. Aí meu irmão ficou contra mim também. Falou, você tem que deixar seu passado pra trás. Deixa seu passado. Você não tem que contar essas coisas. Não, isso tem que ficar no passado. E aí naquele dia eu já tava morando sozinha. E eu saí de casa por causa do abuso.
fui morar sozinha por causa do abuso. Eu não queria ficar perto de mais ninguém. Que eu falei assim, nossa, eles ficam tudo a favor dessas coisas, eu não quero ficar perto deles, não. Aí eu tinha saído de casa. Aí até a minha terapeuta orientou, você vai ter que morar sozinha, você tem que ter sua casa, não sei o que, sei o que. E aí, eu saí de casa chorando, arrasada. Aí eu fui pro terapeuta, falei assim, eu contei, mas ela não ficou nervosa comigo, não ficou do meu lado. Aí ela perguntou, você falou do modo, que jeito que você falou pra ela? Aí eu falei assim, se assado, mas você falou do jeito vingança, do modo vingança, você falou de um jeito, você devia ter falado de outro jeito. Aí depois ela me orientou o jeito de falar. Aí eu fui de novo ter a conversa. Aí na outra tentativa, só que eu fui diferente dessa vez. Eu fiz um interrogatório. Eu falei, mãe, deixa eu perguntar uma coisa. Você já passou por abuso na sua infância? Aí ela falou, sim, já passei por abuso. Quando eu era pequena, o meu pai molestou ele tirou minha calcinha e ficou lá olhando minhas partes íntimas. E tem uma questão também que aconteceu com o irmão dela também. Que irmão também abusa de irmã, acontece, gente. A irmã dela pegou e quando eles estavam no escuro, ele passou o órgão genital no rosto dela. Então, por que minha mãe naquele momento ficou tão estressada e tão nervosa? Porque ela reviveu a memória do abuso. Então ela falou assim, nossa, o padrão está se repetindo com a minha filha. Por isso que é importante quem passa por abuso se tratar. Para que esse padrão doentio, esse padrão de abuso não se repita com a sua filha. Porque se você for olhar um pouquinho para trás, as mulheres da sua família passaram por abuso. Pode ter certeza, elas passaram por abuso. Olha o padrão dessa família e veja se elas não passaram por abuso. Às vezes foi um abuso de molestação. Aí a pessoa fala assim, mentira, que na minha época isso não existia, não. Que era tudo moral, a gente não fazia essas coisas. Existia. Eu já atendi mulheres de 60 anos que falam assim, o meu avô fez isso comigo. Então isso já existe, ó, desde muito tempo. Já existe desde muito tempo. Ah, Rafa, mas qual a causa raiz disso tudo? A pornografia, as revistas de mulher pelada, a desordem familiar, porque se a gente for analisar, tá havendo uma desordem familiar, porque tem pai querendo ficar com menina de 10 anos, pai querendo pegar a própria filha de 10 anos de idade, é irmão querendo namorar com a irmã, é primo querendo namorar um com o outro, transar um com o outro. E aí, a pornografia é algo muito doentio. As pessoas veem aquilo e acham que aquilo é real. As pessoas estão perdendo a noção do certo e do errado. Estão perdendo a noção de discernimento. E também estão perdendo a noção familiar. Porque pai é para ser pai. Mãe é para ser mãe. Filha é para ser filha. Mas aí, o pai quer pegar a menina. É pedófilo? É. É abusador? É. Mas isso está se invertendo. E quando você for analisar o que acontece na pornografia, é gente que pega animal, é gente que pega primo, irmão, tio, avô, é o caos. E as pessoas começam a ver aquilo e ficam alienadas. E acham que aquilo é real, acham que aquilo tudo pode acontecer no mundo real. E quem mais sofre é a vítima. E as pessoas ficam do lado do abusador. Muitas vezes, quando você fica do lado do abusador, quem sofre mais é a vítima, porque ela já foi abusada, ela passou pelo abuso sexual, que isso é uma tortura muito grande. Muitas vezes, aí tem aquela parte, mas tá gostando, né? Mas a vítima, ela gostou de passar, gostou? Por que ela não contou nada pra ninguém? Por que ela ficou calada? Sabe por que ela não contou? Porque muitas vezes o abusador, ele pegou a confiança dela. Ela era uma criança. Você quer que uma criança vai entender a coisa de adulto? Muitas vezes ela era uma criança. Aí você quer ficar contra uma criança? Criança é para proteger. Criança a gente protege. Criança a gente acolhe. Criança a gente ajuda. Muitas vezes ela era uma criança. E sabe que até a Xuxa mesmo trouxe? O abusador ele chega como na criança? Com brincadeira.
Olha, vamos brincar de papai e mamãe, vamos brincar de médico, vamos brincar de vampiro. Vamos brincar? Ele chega assim. E além disso tudo, ele pega a confiança da mãe, pega a confiança do tio, pega a confiança da família. Ele pega a confiança de todo mundo. Aí ele já pegou a confiança de todo mundo. Nunca que ninguém vai desconfiar dele. É aí por isso que o abuso, ele repercute por anos. E muitas vezes ele ameaça a vítima. Ele ameaça. Se você contar pra sua mãe, eu mato ela. Se você contar, eu vou falar que você gostava. Eu vou falar que você gostava de fazer isso. Eu sei que é errado, você quer isso. Ele vai manipulando a mente. Entra na mente, manipula. O que é uma criança mediante a um abusador? O que é, gente? Vamos parar pra pensar o que é uma criança. Aí também os pais, os avós, que são mais velhos, por conta de moral, sempre põem a culpa na mulher. Que a maioria dos casos de abuso é com mulher. Mas tem homem também que passa por abuso. Tem homem que passa por abuso também. Tem muito homem que já foi abusado. Tem homem que é abusado pelo próprio pai. A coisa mais triste que tem. Aquele que você mais amava, aquele que você mais confiava, vai lá e faz isso com você. Então, a gente sempre tem que ficar do lado da vítima. A gente tem que acreditar na vítima. E falar assim, eu tô aqui com você. Eu acredito em você. Não é ficar perguntando se aconteceu ou se não aconteceu. Eu tô aqui com você, eu acredito em você. E deixa a pessoa desabafar, deixa a pessoa falar. Quando uma vítima, seja qual idade ela for, seja quando criança, seja como adolescente, ou seja como adulta, quando ela consegue falar, é um momento de cura para ela também. É um momento de libertação. E às vezes ela quer que se ouve ela quer que se ouve. E que você acredite nela. Aí, o que você pode fazer? Denunciar. Ligar para o Conselho Tutelar. Ligar para o número 100, número 180, Lei Maria da Penha. Porque a justiça não cabe a nós. Porque muitas vezes a gente pensa, eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Não cabe a você fazer justiça. Deixa que a polícia cuida disso. Porque essa é a função deles. Eles que têm que cumprir essa função, não nós. Nós não damos conta. Quem lida com justiça e com leis é a polícia. E muitas vezes também, além da polícia, a justiça. Porque querendo uma hora ou outra, essa pessoa vai colher o que plantou. De um jeito ou de outro. A justiça divina também funciona de um jeito ou de outro. Então, por isso que eu digo pra você, se fortaleça, porque muitas vezes o abusador também, ele manifesta o seu padrão vingador. E aí ele começa a perseguir a vítima, torturar a vítima. Por isso que eu falei, faça terapia primeiro. Procure um psicólogo, procure um terapeuta. Eu recomendo você procurar um terapeuta energético e espiritual. Rafa, mas por que um terapeuta energético e espiritual? Porque tem técnicas. O tratamento que eu faço é um tratamento que ele tem técnicas para resgatar desde aquela parte da infância, limpar o ódio, limpar a mágoa, a tristeza. Tem técnica que trata os órgãos que foram afetados. Tem cirurgia também que é feita, é um monte de coisa que é feita. Cirurgia energética e espiritual. Vai tratar a célula que está adoecida, porque a célula adoece. Fica registrado no corpo emocional, mental, espiritual da pessoa. O abuso fica registrado. O trauma, o bloqueio fica tudo ali na pessoa. E por isso que, e muitas vezes, Rafa, mas eu não sei não, mas eu fui lembrar disso tudo só quando adulta, quando eu vi alguém falando, aí eu lembrei. Eu não lembrava que tal pessoa tinha feito isso comigo. É normal você não lembrar também. Por quê? O nosso subconsciente cria um bloqueio. Aí ele cria um bloqueio que a gente esquece daquilo. Aí a gente chama de criança interior, eu interior e subconsciente também. Aí vai lá e cria um bloqueio pra você não lembrar. Tem coisas que aconteceram na minha infância que eu fui lembrar durante a terapia. Os abusos que eu lembrava era com esse homem que foi namorado da minha mãe e com meu irmão.
Alguns outros abusos que eu descobri foi na terapia, que eu não lembrava. Então, muitas vezes você vai descobrir na terapia e fala assim, Rafa, mas Rafa, eu vou ter que tratar isso que me aconteceu, vai. Eu sei que é difícil, eu sei que você fala assim, nossa, Rafa, vou ter que tratar, vai ter que tratar. Sabe por que você tem que tratar? Pra você não passar esse padrão pros seus filhos. Por que tem que tratar? Pra você ter um relacionamento e uma relação saudável. Porque senão você tá com seu parceiro e pode ser que você reviva o abuso, pode ser que você lembre do abuso. Pode ser que você tá tendo problemas no seu relacionamento mediante a essa questão de você ter passado por abuso. Também você pode atrair homens narcisistas, homens abusivos. Porque o único padrão que o seu subconsciente conhece é de relacionamento doentio, de relacionamento ruim. Porque tem um padrão de relacionamento dos seus pais que era relacionamento ruim, abusivo. Aí você tem no seu subconsciente aquele padrão. E inconscientemente você atrai o mesmo tipo de pessoa. Então, enquanto a gente não olha pro abuso, a gente não olha pro que aconteceu, a gente atrai mais do mesmo. Então, a gente pode atrair chefes abusivos, a gente pode atrair homens abusivos, amigos abusivos, porque aquela parte nossa tá querendo chamar atenção para ser curada, para ser tratada, para ser olhada. Então, a gente tem que olhar aquilo, a gente tem que tratar o que aconteceu com a gente. E é por isso que eu faço hoje o tratamento. Hoje eu só conto a minha história com o intuito de ajudar outras pessoas, ajudar e apoiar outras pessoas. Por isso que eu conto minha história. E eu vejo que é tão importante eu contar minha história, porque eu penso assim, às vezes eu conto minha história hoje, uma criança ali é salva, um adolescente é salvo. Uma mulher descobre o porquê que ela tá com problema na sua sexualidade, o porquê que ela tá com problema aqui no seu profissional, porque o abuso ele afeta também o nosso profissional também. Muitas vezes a gente não tá conseguindo avançar por conta do abuso, ele afeta o profissional, ele afeta o lado afetivo e relacional, tanto de relacionamento afetivo e amoroso, tanto de relacionamento com outras pessoas. A maioria das mulheres que passaram por abuso tem medo de homem. A maioria das mulheres que passaram por abuso, mulheres, crianças, chega a ter desconfiança de ser humano, medo de intimidade. Muitas pessoas têm surtos psicóticos devido a ter passado por abuso. Teve uma pessoa que eu atendi em um acompanhamento hospitalar, que eu também fiz trabalho, como eu sou formada também em técnica de enfermagem e cuidadora de idosos, eu fiz um acompanhamento. E num desses acompanhamentos que eu fiz hospitalar, essa menina, toda vez, ela se automutilava, ela pegava os pulsos dela e cortava assim, ela começava a cortar os pulsos. E ela tomava vários remédios para depressão, para ansiedade. E eu lá conversando com ela, né? Aplicando psicanálise com ela. Aí conversando. Chegou um dia que ela tava conversando comigo, ela falou assim. Aí eu conversei, e chegou um momento que, não lembro lá como, mas a gente chegou na raiz do que causava depressão e ansiedade nela. E por que ela se automutilava, por que ela se machucava. A raiz, um abuso infantil. Que ela tava meio nessa idade é meio infantil, meio adolescência, né? Ela tava com 12 anos de idade. E ela, na época, os pais delas colocaram ela na clínica. E nessa clínica, um dia ela saiu dessa clínica e foi na praça. Quando ela chegou nessa praça, um homem chegou perto dela, passou a mão no corpo dela e abusou dela. Então a raiz da depressão dela, a raiz da automutilação dela é o abuso infantil, o abuso da adolescência que ela passou. Então muitas vezes hoje você tem problema no seu relacionamento, muitas vezes também tem alguém próximo a você. Porque a vítima, ela sempre dá sinais, só que nem todo mundo tá atento. Esse dia pra trás, eu tava olhando assim e falei, meu Deus, como que as pessoas não percebem os sinais que as vítimas dão? Como que as pessoas não percebem? Como que as mães não estão percebendo? Como que os familiares não estão percebendo? Como que as pessoas da escola não estão percebendo? Como que eles não percebem que isso está acontecendo? Por quê? A pessoa sempre a criança dá sinal, o adolescente dá sinal, a mulher dá sinal. Rafa, mas quais são esses sinais?
Como que eu posso saber que uma pessoa pode estar sendo vítima de um abuso? Observe uma criança. Uma criança que era uma criança que brincava, que corria. Passa um tempo, essa criança começa a ficar muito chorosa, a ficar muito irritada, ou muitas vezes ela gosta de ficar se recolhendo e fica sozinha naquele quarto, sozinha lá, começa com muito choro, começa com alergia na vagina, começa a cortar os pulsos, começa com ideação suicida. Aí os pais, o que os pais fazem? Eu vou bater nessa criança tá dando trabalho demais. O que essa criança tem? Porque a gente não... E por que a gente faz isso? Por que os pais fazem isso? Porque estão repetindo o padrão dos pais deles. Eles acham que a educação é bater. Você sabia que criança agredida pode ter depressão? Criança agredida pode ter ansiedade na sua vida futura? Muitos jovens também estão indo para esses caminhos da depressão, ansiedade, ideação suicida e vícios devido a esses abusos, porque não é só um abuso sexual que uma pessoa passa, violência doméstica, bater nos filhos, é abuso, você sabia? Toda pessoa que bate nos seus filhos está cometendo um abuso. Um abuso psicológico, um abuso mental, um abuso físico. E vai gerar sequela, pode ter certeza. Teve um tratamento que eu já fiz de ansiedade, que eu fui buscar a causa raiz. Era um dia que eu, minha mãe e meu irmão estavam brigando. Aí eles começaram a brigar comigo, me colocaram no chão e meu irmão apertou minha barriga e machucou minha barriga naquele dia. Eu fiquei muito machucado fiquei muito assim. E depois disso, aí só que eles não entendiam por que eu tinha aquele comportamento meio assim, ó. Por que eu ficava muito irritada, por que eu ficava muito chorosa, por que eu ficava nervosa, por que eu brigava tanto. E por que eu tava querendo fugir de casa? Por que eu tava com ideação suicida? Sabe por que eu tava com isso tudo? Por causa dos abusos infantis. Eu não sabia falar, eu era criança. A criança não sabe falar pra você. O adolescente, muitas vezes, nem ele consegue falar. Mas eu não conseguia falar. Então, a criança, ela não começa a dar birra. Tipo assim, se uma criança era uma criança alegre, gostava de correr, gostava de brincar, uma criança que era feliz, ou às vezes até uma criança um pouco, nem toda criança é assim, mas tem criança que é um pouco mais fechadinha, mas de repente essa criança começa a mudar o padrão de comportamento dela do nada. De repente essa criança muda o padrão do nada. E ela começa com esses sintomas que eu te falei. Começa a querer cortar pulso, começa a ficar muito choroso, muito irritado, muito nervoso. Começa a fazer xixi, tipo assim, uma criança parou de fazer xixi na cama, volta a fazer xixi na cama. Tem medo de estar o adulto. Porque a criança, até no olhar da criança, tem que observar. Essa criança olha pra tal... Até tem babá também que faz abuso, viu? Tem babá também que pega. Por isso tem que saber que profissional que você coloca dentro de casa, que homem que você coloca dentro dessa casa, que amigo que você leva pra sua casa. Porque tem mulher também que abusa de criança. Como assim abuso de criança? Tem babá que elas pegam e mandam foto dos seus filhos para criminosos também. Porque a gente sabe que, se você já parou para pensar um pouquinho, onde que vão parar essas crianças, esses adolescentes, essas mulheres, essas pessoas que somem? É sequestro infantil, tráfico infantil. Tem até um filme que tá rolando aí, eu quero assistir ele. Que ele vai vir pro Brasil, eu quero que venha logo. Eles fazem tráfico de criança, tráfico de mulheres. Por isso que aí os pais ficam assim. Teve um dia que uma mulher, quando aconteceu aquele crime da menina, que o homem pegou ela, você vê. Por isso que eu falo, os pais têm que buscar os filhos na escola. Os pais têm que conversar com seus filhos, olhar nos olhos dos seus filhos, parar para dialogar com os filhos, parar para ouvir seus filhos, observar como seus filhos estão com mudança de comportamento. Seu filho ele tem que confiar em você. Porque até para ele te contar que aconteceu um abuso, ele tem que confiar em você. E principalmente, além dele ter que confiar em você, você na hora que ele te contar, não fique contra ele. Fala assim, eu confio em você, eu tô do seu lado. Deixa ele falar, não fica perguntando como aconteceu, não fique tentando impor nele. Deixa ele falar, deixa ela falar, deixa ele falar o que aconteceu. E fica do lado dele. Porque infelizmente tem mulher
O que acontece? A menina vai lá e conta que passou pelo abuso, a mulher fica do lado do homem. Fala que a menina que é errada. Errado é ele, que é safado, não tem vergonha na cara. Tá querendo pegar a própria filha. Que muitas vezes é o padrasto, é o pai, é o primo, é o irmão, é o tio. É alguém por ele, é o avô. Safado, sem vergonha, criminoso. É ele. Porque é igual uma frase que a mulher falou. Quem faz o abuso sente prazer. Quem passa pelo abuso sente os danos e as sequelas do abuso. Quem passa por um abuso não esquece. Mas a terapia, ela vem para que você lembre do que aconteceu, mas não te doa mais. As técnicas que eu aplico na minha terapia, você vai lembrar, mas não vai te doer mais, não vai te afetar mais. Eu vou tirar todos os bloqueios que foi causado, os danos que foi causado por esse abuso. É isso que eu faço nos meus atendimentos. Eu vou tirando todos os bloqueios, todos os danos, todas as sequelas que foi desse abuso. Porque a psicologia ajuda muito? Ajuda. Muito. Só que às vezes só conversar. A conversa é uma das partes da cura. A terapia pela fala ajuda muito. Só que precisa de técnicas para tratar as memórias de dor. Para tratar aquela criancinha que ficou lá no tempo e espaço lá. Fica no tempo e espaço. Porque o que aconteceu na sua infância influencia o seu momento presente. Aí a pessoa pode falar assim, ai Rafa, mas será que influencia? Influencia. Tudo que aconteceu na sua infância, a educação que você recebeu, o que você viu que seus pais fazendo, o que você... Porque, olha, a criança, o adolescente, a gente vê os nossos pais como heróis. Então, a gente repete aquele padrão de relacionamento dos pais. E muitas vezes, como a gente vê eles como autoridade, a gente repete o padrão deles. Só que chega um momento que aquele padrão chega a ser nosso. E aí, por isso que a gente tem que procurar ajuda, por isso que a gente tem que se permitir ser tratada. Por isso que a gente tem que se permitir ser cuidada, por isso que a gente tem que se permitir ser olhada. Aí, primeiro, a gente tem que se permitir ser ajudada. A gente tem que se permitir que alguém cuide da gente. Com muito amor, com muito respeito, com muito carinho e com técnicas. Porque muitas vezes tem que tratar aquele trauma, aquele bloqueio, aquela memória de dor. Tem que tratar aquilo, tem que ir lá na parte tratar, tem que pegar, muitos falam de criança interior, tem que tratar a sua criancinha interior, porque muitas vezes ela está um tempo e espaço em sofrimento, aí tem que tratar aquela parte lá de sofrimento, para que na sua vida profissional, na sua vida afetiva, no seu financeiro, em outras áreas da sua vida, você possa prosperar, você possa crescer, você possa ter relações saudáveis e você possa ficar bem consigo mesmo. Porque muitas vezes o que está te bloqueando é o que aconteceu. Até que na parte diagnóstica, eu pego a minha mesa quântica, né? Aí eu faço o diagnóstico da pessoa. Aí eu chego e pergunto, como você tinha tal idade? Você lembra o que aconteceu? Tem gente que não lembra, porque o nosso próprio eu cria... O nosso subconsciente trava, então ele cria um bloqueio ali. Mas aconteceu alguma coisa ali. Aí eu faço o diagnóstico. Aí a pessoa fala assim, nossa Rafa, mas... Ai, você vem me falar você vem me falar que me aconteceu isso, Rafa? Ai, eu acho que você me contar coisas boas. Eu tô te contando uma coisa boa, eu tô te contando o que tá travando a sua vida. Que muitas vezes sua vida tá travada por causa do abuso que você sofreu. O abuso, ele trava muita gente. Trava a gente de encontrar um homem, um parceiro bom. Trava a gente de ficar bem com a gente mesma. Ele trava a gente de ter relações saudáveis, relacionamentos saudáveis, porque a gente vai repetindo padrão, repetindo padrão, repetindo padrão. Então a gente tem que tratar as memórias de dor. A gente tem que tratar os bloqueios. Tem que tratar tudo que foi afetado, porque igual eu digo, somos camadas e camadas desse bolo. Nosso passado influencia o nosso agora. Porque vamos imaginar.
Às vezes fala assim, Rafa, mas foi só um toque, Rafa. Foi só... eu tava no ônibus, Rafa. Tava sentado no ônibus, já tava com 18 anos. Tava sentado no ônibus, esse homem pegou e pôs a mão na minha perna só. Isso tá me travando? Trava. Porque naquele momento que ele colocou a mão na sua perna, você sentiu raiva. Ficou paralisada muitas vezes. Porque muitas vezes a vítima fica paralisada, ela não consegue reagir àquilo. A gente somos como... A gente tem hora que funciona no mecanismo de luta ou fuga. Ou a gente luta, ou a gente fica quieto. Fica parado, igual se fosse um animal. O animal, ou ele luta, ou ele fica quieto. Fica parado, ele não reage, fica quietinho lá. Até o predador ir embora. Por isso que muitas vítimas de abuso não conseguem reagir. Porque o predador tá atacando. E a gente funciona desse jeito também. O nosso cérebro funciona assim. É luta ou fuga. Ou a gente fica quieto até aquilo tudo passar. A gente fica quietinho esperando aquilo passar. Ou a gente foge. Mas muitas vezes a gente não consegue fugir. E até a gente criar forças para fugir, forças para contar, forças para falar, demora. Aí por isso que vem a terapia, vem os tratamentos terapêuticos para nos ajudar, para nos fortalecer. Para quando for o momento certo, quando for o momento se você quiser falar, for o momento de você falar, você tá forte para falar. Porque, igual eu falei, tem hora que a família acolhe e tem hora que a família não acolhe, tem hora que a família fica contra. Por quê? Por padrões doentios, padrões de egoísmo. Porque, infelizmente, a imensa maioria que passa por abuso é mulher. E a gente tem aquele padrão assim, ela quis, a gente tem aquele padrão, ela que tá querendo, ela que tá pedindo. Tem vítimas que ouvem dessa própria família. Você tava querendo, você tava pedindo. Você que tava dando ousadia, você que tava de roupa curta. Você que isso, você que aquilo. E o próprio abusador também vai inventar 1000 coisas. Porque ele não quer que a máscara dele caia. E se a máscara dele cai, todo mundo vai saber quem ele é. Ele sabe também que o abusador ele não é bobo. Ele sabe que ele tá fazendo errado. Ele sabe que dá cadeia, ele sabe que dá prisão. Ele sabe que lá dentro da cadeia o bicho pega. A gente sabe como é que é. Na cadeia o bicho pega. Aí ele entende o quanto que dói. Porque infelizmente tem abusador que só entende o dia que ele passa pela mesma dor da vítima. Enquanto ele não passar pela mesma dor, muitos não entendem. Aí quando ele vai lá pra uma cadeia, que acontece isso na cadeia, aí ele é abusado, aí ele entende que não é gostoso. Você só entende a vítima o dia que você passar pela mesma dor que ela. Aí você fica do lado dela. Porque você sabe que o bicho pega. Você sabe que dói. Você sabe que não é gostoso. Porque pro abusador é prazeroso. Mas pra vítima dói. Dói na alma. Tem pessoas que estão mais velhas. Mas até hoje ela lembra como que ocorreu o abuso. Por isso que eu falo. Sempre fico do lado da vítima. E pode ser que você sinta... Por isso que tem que tratar os traumas. Por quê? Tem que tratar os traumas, os bloqueios, danos e sequelas. Por que que tem que tratar? Porque muitas vezes... Você olha pro seu corpo, você se olha no espelho. Você tem vergonha de você muitas vezes. Você tem culpa. Muitas vezes a gente chega a ter nojo da gente mesma. Muitas vezes a gente chega a se machucar. Muitas vezes pode ser que você não tentou suicídio. Mas muitas vezes você começa a coçar o corpo. Muitas vezes você começa a coçar essas áreas genitais. Começa a coçar seu corpo assim, ó. É dano do abuso. Alergia, assim. Muitas vezes você tem sangramentos. Muitas vezes você tem uma cólica. Mas aquela cólica que dói muito. Muitas vezes você tá tendo uma infecção atrás da outra. Infecção atrás da outra. Muitas vezes chega a afetar o seu útero, os seus ovários. Muitas mulheres estão adoecidas. O seu útero está adoecido, seus ovários estão adoecidos, a sua vagina está adoecida. Muitas mulheres têm medo de conhecer um novo homem. Muitas mulheres têm, quando vê a figura masculina, até em mentoria, viu? Muitas vezes um dia eu fui procurar, por que eu não gostava? Tinha uns mentores, eu fiz mentoria de marketing.
E eu fui tentar entender por que eu não gostava dos meus... Por que eu tinha um perrengue com os meus mentores. Principalmente o sexo masculino. O sexo masculino, eu tinha um problema. Mas um problema e eu não sabia a causa. Por que eu tinha um problema com o sexo masculino? Um abuso infantil. Porque não foi uma mulher, foi um homem. E como foi homem, eu comecei a criar problema com o sexo masculino. Então, nas mentorias que eu ia, eu tinha problema com os mentores. Eu travava na mentoria. E quando ele falava de tal jeito, aí que eu ficava travada mesmo. Porque a gente lembra do abusador. Aí tá no nosso subconsciente. A gente não entende porque não gosta de tal pessoa. Mas é porque alguma coisa aconteceu lá no seu passado. E travou você. Então, por isso que é muito importante você se tratar. Primeiro, cuide de você, primeiro se trate. Aí depois você pensa na segunda parte. Porque muitas vezes, igual aconteceu com essa moça. Eu fiquei analisando o que aconteceu, o caso da moça que ela contou aí no TikTok e no Instagram. Eu só fui contar depois, assim, eu contei pra minha mãe e tudo, mas e pra uma amiga minha na época. Na época eu contei pra uma amiga minha o que aconteceu. E contei pra minha mãe, pra algumas pessoas. Mas eu fui abrir pra público o que aconteceu, porque hoje eu quero ajudar, apoiar as pessoas que passaram por abuso infantil, abuso adulto, abuso dentro do próprio relacionamento, porque muitos homens fazem abuso dessa parceira dentro do próprio relacionamento. Fazem sexo com essa parceira sem ela querer. Muitas vezes ele força a relação sexual com essa parceira sem ela querer. Ele só não sabe que isso machuca muito ela. Machuca, dói. Uma relação sexual forçada é abuso, é estupro. E muitas vezes a gente vem saber disso quando a gente começa a analisar os conceitos. Tipo, a moral, a ética, a cosmoética. E também a gente vai analisar também os sistemas também. Pequeno sistema, cada um tem que ocupar o seu lugar. E quando começa a sair fora de ordem, aí vira essa bagunça toda. E também a gente tem que tomar cuidado, vocês que são mães e pais, toma cuidado com o que seu filho está ouvindo, o que sua filha está ouvindo. Por quê? Infelizmente o funk também contribui para isso. Aí os pais pensam assim, não tem que ter educação sexual nas escolas, não tem que ter. Só que eu falo, tem que ter por faixa etária. Você não pode falar para uma criança de 3 anos coisa que você fala para o adolescente. Você não vai ficar falando para criança de 3 anos como é que usa a camisinha, como é que... Não tem como você falar para criança de 3 anos isso. Mas hoje em dia tem 2 projetos que eu acho lindo. Chamam Eu Me Protejo e Infância Protegida. E o Eu Me Protejo tem cartilhas educativas, tem materiais educativos que ensinam como que eu falo com minha filha, como que eu falo com meu filho para prevenir o abuso. Para meu filho saber pelo menos como falar o que aconteceu, ou às vezes naquele momento correr do abusador, como é que eu ensino meu filho a reconhecer um abuso. Aí tem as cartilhas educativas do Me Proteja. Eu só acho que o Eu Me Proteja deveria estar nas escolas, só acho. Porque aí os pais falam assim, tem que ter, seu filho tem que saber. Porque a gente não sabe, o abusador não tem cara, o pedófilo não tem cara. Então já tinha que estar nas escolas. Depois dá uma olhada no link da minha bio. Lá tem um link, que é um dos projetos que eu apoio. Infância Protegida também. Que aí eles trabalham com o semáforo do semáforo. E aí aponta os lugarzinhos que não deve tocar, como que se deve orientar a criança. São 2 projetos que eu apoio, que eu conheço. E também, se você é profissional, também tem a Areliane também, que ela está formando profissionais para atuar nessa área de educação infantil. Mas agora, depois que eu falei um pouquinho como que você pode fazer, a primeira parte é se tratar. Aí depois que você se tratar, o profissional ele vai te orientar como se deve proceder. Porque muitas vezes a gente sabe que o abusador ele pode se tornar vingativo. Ele pode querer pôr as pessoas contra você, então você vai ter que se tratar. Depois que se trata, se fortalecer, pode ser que a família fique contra, infelizmente fique contra. Então, se você se tratou, se sua família ficar contra, você vai estar preparada para eles ficarem contra você. Se você se tratou, se o abusador ficar vingativo, você vai estar preparada para lidar com ele. Você vai estar pronta para lidar com ele. Você vai estar pronta para ter força quando for o momento de denunciar, quando for o momento de contar. Você vai estar preparada. Mas quando a gente vai despreparada, o que acontece? A gente se machuca muito mais, infelizmente. A gente se machuca muito mais e às vezes o outro machuca a gente por quê? Ele não está preparado muitas vezes. Não está preparado para lidar com aquilo. Então, a gente tem que muitas pessoas falar assim,
conta o que aconteceu. A gente tem que contar assim, a gente tem que falar quem é o abusador. As pessoas têm que saber que a pessoa é abusador. Porque ele faz novas vítimas, infelizmente. O abusador, ele não deixa de ser abusador. Ele continua fazendo vítimas e vítimas e vítimas e vítimas e vítimas e vítimas e vítimas. Um abusador, ele nunca abusou só de uma pessoa só. Ele abusa de mais e mais e mais vítimas. Porque é esse padrão doentio que ele tem dentro dele. Por isso a gente tem sempre que se acontecer isso com sua filha, com você, com a sua filha, fique do lado dessa pessoa. Apoie ela. Agora eu vou fazer uma técnica aqui, que é uma técnica para te ajudar. É uma técnica científica também, chama EFT. É uma técnica científica que ajuda a gente ir tratando o abuso. Claro que é bom um atendimento mais completo, onde que eu pego nessa mão, onde que eu te ajudo, te direciono, eu faço acompanhamento de 3 meses. Rafa, mas por que 3 meses, Rafa? Você acha o quê? Isso, foi tantos traumas que você passou que se eu não pegar nessa mão e estiver com você por 3 meses, você não dá conta de um dia só eu limpar tudo em você. Mas claro que eu vou aqui aplicar uma técnica. Essa técnica já vai te ajudar. Que pode ser que ainda, nesse momento, você não tenha como pagar o tratamento ainda. Que é um tratamento. Essa técnica aqui eu vou entregar de forma gratuita, como eu prometi pra você. Eu falei assim, no final da live vai ter uma técnica. Essa técnica vai te ajudar muito? Vai. Você vai se sentir mais bem aliviada. Você vai conseguir dormir melhor. Você vai conseguir tratar bastante coisa dentro de você. Mas, claro, com atendimento completo, ele é melhor. Então, vamos lá para a técnica, né? Pra me te ajudar. Chama EFT, é uma técnica científica que ajuda a gente a desbloquear isso que aconteceu. Porque ela atua nos pontos meridianos, que são os pontos conhecidos pela acupuntura. Já viu com o acupunturista? Ele vai lá e aplica aquelas agulhinhas. Ele aplica nos pontos de energia, nos pontos emocionais, que são onde fica gravado os bloqueios, o trauma. Fica gravado no corpo da gente. Até o reiki atua também nesses pontos. Então vamos lá pra gente fazer a técnica, né? Se você também tiver vontade de entrar aqui ao vivo e eu fazer atendimento ao vivo com você, é só você me falar. Que pra mim vai ser um prazer, uma alegria fazer atendimento ao vivo com você. Te ajudar, te apoiar. Mas agora, se você tiver com vergonha, não tem problema nenhum. A gente faz aqui, eu e você aqui. Nesse momento eu vou pedir que você feche a porta do seu quarto. Vai, fecha a porta no quarto. Assim, agora é o momento que eu vou fazer um negocinho aqui. E aí a gente vai começar a fazer a técnica, viu? Acho que já deu tempo de você fechar a portinha do quarto, né? Que eu quero que fique somente eu e você. Pra eu poder te ajudar. Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente começa são pontos energéticos, pontos emocionais que ocorre o desbloqueio. Pode ser que quando você for fazer essa técnica, pode ser que venha choro, pode ser que venha tristeza, pode ser que venha vontade de vomitar, pode ser que venha alguma coisa, pode ser que venha mais lembranças, mas é porque a gente vai começar a desbloquear. E aí você vai ter que fazer essa técnica até você se sentir melhor. Porque é como se fosse uma pílula. Então essa técnica funciona como uma pílula. Então vamos lá pra gente fazer junto? O primeiro ponto é esse aqui, chamado ponto karatê. Aí a gente vai bater aqui nesse ponto. Eu vou te mostrar os pontos primeiro. A gente vai bater aqui nesse ponto. Esse é um dos pontos. A gente vai bater nesse ponto aqui também. Que a gente sempre faz bilateralmente. A gente vai bater aqui também. Aí depois a gente bate na cabeça. A gente bate aqui na cabeça. Bate aqui. A gente bate aqui também. Que é um dos pontos. A gente bate aqui também, que é um dos outros pontos. Aqui é um dos outros pontos. Aqui é um dos pontos. E também tem uma coisa também que... Por que ultimamente, igual eu falei uma coisa que eu falo pra vocês daqui a pouquinho? Aí você bate aqui também. Bate aqui também. Bate aqui, que é na clavícula.
bate aqui, que é na linha da costela. Mas eu tinha que falar uma coisa pra você. Por que a cor laranja? Muitas pessoas estão começando a usar a cor laranja. Por que cor laranja? A cor laranja é uma cor que representa... foi criado o Dia Mundial de Combate à Violência Infantil contra a criança, contra adolescente. Então essa cor laranja simboliza assim: eu não concordo com abuso sexual, eu não concordo que as pessoas passem por abuso sexual. E também até a parte espiritual, para quem acredita em espiritualidade, para quem acredita nessa parte maior, eles pediram até para mim usar essa cor laranja e colocar para as pessoas usarem mais laranja. Por que usar mais laranja? Todo mundo que usa essa cor laranja, pelo menos uma vez na semana, simboliza que essa pessoa não concorda com abuso sexual, não apoia abuso sexual e que ela está a favor de quem passou por abuso sexual, que ela está do lado da vítima. Por isso a cor laranja. Agora, vamos para a técnica de novo, né? Eu vou explicar mais um pouquinho pra gente fazer, né? Que eu fui falar essa parte e vou falar agora de novo, né? Você vai bater aqui, né? No ponto karatê, você vai bater no ponto karatê. Você vai bater no outro ponto karatê. Vai bater aqui na cabeça também, aqui, ó. Nesse ponto de cá. Na linha da sobrancelha, vai bater de cá assim. Que é a linha da sobrancelha. Vai bater aqui, que é a linha, aqui, ó, do ladinho aqui. Aqui do ladinho, que é do ladinho da sobrancelha. Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, que é a parte do buço. Vai bater assim. Vai bater aqui, debaixo do queixo. Aqui tem a linha da clavícula, vai bater aqui na linha da clavícula. E vai bater aqui, ó, na linha do sutiã. Depois que você bater na linha do sutiã, tem aqui o timo. Vai bater aqui no timo. Esses são pontos de desbloqueio. Desbloqueio emocional, desbloqueio energético, desbloqueio mental. Vai te ajudar a desbloquear o trauma. E nesse momento a gente vai pegar uma das coisas que você sente mediante a ter passado pelo abuso. Vamos pôr assim, culpa. Que muitas das pessoas sentem culpa por ter sido abusada, por ter passado pelo abuso. Depois, se você sente mais vergonha, aí você vai falar vergonha. Se você sente nojo, você vai falar nojo. Se você sente medo, você vai falar medo. Se você sente raiva, você vai falar raiva. Se você sente ódio, você vai falar ódio. Aí a gente vai bater aqui e você vai falar junto comigo. Eu vou começar pela culpa. Mesmo que eu sinto culpa por ter passado pelo abuso, mesmo assim, eu me amo profundo e completamente. Aí a gente vai repetir a frase mais uma vez. Mesmo que eu sinto culpa por ter passado pelo abuso, mesmo assim, eu me amo profundo e completamente. Mesmo que eu sinto culpa por ter passado pelo abuso, mesmo assim, eu me amo profundo e completamente. Agora a gente vai bater no lado de cá. Mesmo que eu sinto culpa por ter passado pelo abuso, mesmo assim, eu me amo profundo e completamente. Mesmo que eu sinto culpa por ter passado pelo abuso, mesmo assim eu me amo profundo e completamente. Mesmo que eu sinto culpa por ter passado pelo abuso, mesmo assim eu me amo profundo e completamente. Pode ser que venha uma vontade de chorar, venha uma raiva, uma tristeza, pode ser que venha memórias. A gente vai bater aqui, ó. Culpa, culpa, culpa. E pode ser que além da culpa, venha outras coisas. De repente, fala assim, a gente tá falando culpa, 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 e de repente venha raiva, 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 tô sentindo raiva, 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 aí você fala raiva, 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 raiva. Se for mágoa, 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 ódio, 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 nojo, 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 tristeza, 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 rancor, 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 porque vai mudando. Mas vamos começar pela culpa, né? Então vamos, culpa, 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 culpa. A gente vai bater aqui, culpa, 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 culpa,
culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, culpa, aqui na clavícula, culpa, 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 aqui na linha do sutiã, aqui embaixo, aqui bem na linha do sutiã, aqui, viu? Aí você fala, culpa, 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 aí você vai batendo, viu? Culpa, 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 culpa. Aqui na clavícula, culpa, 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 culpa. Agora, de repente mudou. Assim, Rafa, parei de sentir culpa. Veio vergonha. Aí você fala, vergonha, 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 vergonha. Só que agora a gente já sobe, só fica nos pontos da cabeça agora. A gente não usa mais as mãos. Aí você vem. Vergonha, vergonha, vergonha. 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 E é bom você fazer com os olhos fechados. Eu tô fazendo aqui com os olhos abertos pra mim mostrar pra você. Mas é bom você fechar seus olhos, ficar com os olhos fechadinhos e falar vergonha, vergonha, vergonha. Depois que você aprende os pontos, você faz com os olhos fechados. Vergonha, vergonha, vergonha. 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 Vergonha, 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 vergonha. Aí vem aqui no timo, vergonha, 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 vergonha. Depois, se tiver dúvidas sobre os pontos, você pode me chamar no privado, que eu te ensino os pontos certinho, viu? Se tiver alguma dúvida. Vergonha, 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 vergonha. Aí de repente vem nojo. Aí você fala, nojo, 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 nojo. Nojo, 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 nojo. Aí faz de conta que vem uma pessoa, vem aquela pessoa que fez o abuso que você vai batendo. E pode ser que apareça a imagem. Nojo, nojo, não é fácil, Rafa, mas eu vou ter que lembrar, vai. Porque tem que desbloquear isso, tem que desbloquear isso de ruim. Aí você vai, vergonha, 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 vergonha. Vergonha, 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 porque isso fica gravado em você, tem que desgravar, tem que desbloquear. Vergonha, 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 vergonha. Vergonha, 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 vergonha. Aí pode ser que você vai batendo, pode ser que você vai ter que fazer aos poucos. Aí você faz um dia um pouco, faz outro dia mais um pouco, faz outro dia mais um pouco. Aí você continua fazendo. Aí vergonha, vergonha, vergonha. Aí depois da vergonha vai vir a raiva, faz quanto que vem a raiva. Aí vem raiva. Ou nojo, mas faz quanto que vem o nojo. Aí você fala nojo, 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 nojo. Nojo, 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 nojo. Aí vem a raiva. Aí você vai raiva, 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 raiva.
Raiva, 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 raiva. Pode ser que na hora que você tá fazendo aqui vem raiva, aí você chora, você fica triste, dá uma angústia, dá uma aperto no coração. Você vai continuar fazendo. Porque tem que tirar. O objetivo é você não sentir mais nada. Aí você vai. Raiva, raiva, raiva. Tem que ter esforço, tem que ter força de vontade pra fazer o exercício, viu? É uma técnica, mas tem que ter forte vontade. Você vai raiva, 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 raiva. E você vai ter que fazer isso mais de uma vez, viu? Raiva, raiva, raiva. Tem pessoas que já conseguem desbloquear rápido, mas tem pessoas que demoram mais. Raiva, 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 raiva. Você pode fazer durante 15 dias, 21 dias. Raiva, 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 raiva. Raiva, 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 raiva. Que o objetivo é desbloquear essa memória ruim, desbloquear esse trauma. Você vai fazer esse circuito todinho. Aí você faz durante 15 dias, 21 dias. Essa é uma técnica científica chamada EFT. E ela traz esse desbloqueio. As pessoas muitas vezes usam para medo de dirigir, medo de barata, medo de não sei o quê. E também ela serve também para tratamento do abuso também. Aí você vai repetir e vai fazer essa técnica durante 15 dias, 21 dias, até você ver que você não está sentindo nada. E caso você deseje um atendimento mais completo, mais aprofundado comigo, onde que eu vou estar pegando na sua mão, onde que eu vou estar te direcionando, onde que eu vou estar te ajudando, onde que eu vou consultar por que isso acontece, fazer essa consulta, fazer o diagnóstico seu. Aí eu faço o diagnóstico, aí nessa primeira sessão também eu já faço a harmonização, onde que você se sente melhor, você fica melhor, se sente mais bem. Depois dessa primeira parte, que eu fiz a parte onde que eu pus a raiz do que tá bloqueando a sua vida, aí eu faço uma pesquisa, faço diagnóstico e te aponto o que tá bloqueando sua vida, travando sua vida amorosa, sua vida de relacionamento, sua vida profissional. Aí eu vou te dar a raiz do que tá bloqueando. Te dei a raiz do que tá te bloqueando. Aí eu vou lá, faço a harmonização nisso tudo que tá te bloqueando. Aí você dorme melhor, você se sente melhor. Já nessa primeira sessão, já é feito um desbloqueio. Então, muitos traumas que você passou já são desbloqueados com a mesa quântica. Muitos bloqueios, muitos traumas, energia negativa, vibração negativa, energias que foram absorvidas. Muitas coisas já são desbloqueadas nessa primeira consulta. Só que a gente precisa de um atendimento mais aprofundado. Aí eu vou para as outras técnicas que eu utilizo, aí eu faço o tratamento. Na primeira sessão, nas 3 primeiras sessões, a gente faz um tratamento energético, espiritual, emocional e mental. Que aí vai resgatar os 3 principais traumas. Porque tem que resgatar os 3 principais traumas para não influenciar o seu futuro, para não influenciar o seu profissional, para não influenciar o seu relacionamento, para não influenciar a sua vida quando tiver seu parceiro ou sua parceira, para não influenciar. Aí eu fiz essa parte. Já tratou os 3 principais. Depois que tratou os 3 principais, tem a Taco em estoque. Nessa Taco em estoque eu vou tratar as suas células que ficaram adoecidas, porque tudo fica gravado. Por isso muitas pessoas adoecem os órgãos físicos. Por isso muitas vezes você tem alergia, mediante ter passado pelo abuso. Muitas vezes você adoece o útero, adoece os ovários, adoece a vagina, adoece a garganta, que você ficou entalado, você não pôde falar, você não pôde contar. Ficou guardado aqui, as costas começam a pesar porque o segredo é muito grande. Você ficou guardando esse segredo por muito tempo. Aí começa a pesar as costas, começa a doer as costas. Parece que você tá carregando o mundo nessas costas. E aí, nessa Taco em estoque, a gente faz o desbloqueio emocional, o desbloqueio mental. Trata a célula já adoecida para que você não adoeça o seu corpo físico. Para que o trauma não te chegue em uma doença física. Para que você não chegue a adoecer fisicamente. Aí, ou se você já tá... Ai, Rafa, mas eu tô adoecida. Aí, mesmo assim, a gente tem que tratar. Porque aí, aquela célula que tá adoecida, quando a gente começa o tratamento, essa célula que tava com memória de dor, fica gravado na célula, viu? Aquela célula que tava com memória de dor, aquela célula que tava adoecida, quando ela é tratada, ela entra no novo padrão.
e ela entra no padrão saudável. Aí aquela memória de dor não é afetada. Aí tem uma outra memória, uma memória boa. Aí é feito todo um desbloqueio emocional. As primeiras sessões que a gente faz, você fica sentado e tem todo o atendimento, tem todo o processo. Depois dessas 3 primeiras sessões, e nessas 3 primeiras sessões, já na primeira sessão você já dorme melhor. E já dorme melhor, você se sente melhor, já se sente melhor, você fica mais melhor, você se sente mais bem. Coisas começam a acontecer na sua vida, portas começam a se abrir também. E na primeira sessão, você já começa a ter resultado. Nessas 3 principais sessões, ocorre um desbloqueio muito grande. Então, às vezes, você tinha dificuldade de se abrir para um novo relacionamento, você consegue se abrir para um relacionamento. Você, naquele momento, você fala assim, eu tenho medo de homem, você passa aquele medo, aquela desconfiança de homem, aquele ódio, aquela vergonha, aquilo tudo, você passa de sentir. Para de sentir. Aí, às vezes, até uma coisa que tava no seu corpo físico, nossa, mas Rafa, eu senti uma insônia, não conseguia dormir. Rafa, minhas costas pesavam muito, Rafa. Nossa, Rafa, mas me dava uma cólica, Rafa. Não tô sentindo mais, porque foi tratada a causa, a raiz do que tava te adoecendo. Aí, nessas 3 primeiras sessões, depois tem a troca em estoque, que de cada caso, assim, por que Rafa, mas quantas sessões precisa? Eu dou 3 meses, porque cada caso é um caso. Mas no máximo que fica é em torno de 3 meses. Porque eu não tenho como. São camadas e camadas da cebola. Então a gente trata uma camada, trata outra camada. Porque muitas vezes você não passou só por esse abuso. Pode ser que você tenha passado por outro abuso. E pode ser que às vezes, de repente, mudou o abuso. Aí você teve um patrão que era abusivo. Um chefe seu que te humilhava, te colocava pra baixo. Isso é abuso também, viu? Abuso de poder. Aí ele te xingava, te colocava pra baixo, te humilhava. Muitas vezes dava de cima de você. Isso é abuso. Também. A gente vai tratar, porque aí a gente vai tratar esses nhaca. Eu falo nhaca, né? Quando eu faço meu tratamento, eu faço, vou limpar as nhaca. Meu Deus! Vou limpar, mas nhaca. Eu faço, eu vou limpar. Sabe por que eu vou limpar? Porque tá travando minha vida, tá bloqueando minha vida. Aí eu trato mesmo. Se tá bloqueando minha vida, tem que tratar, né? Aí eu trato. E eu me sinto melhor, me sinto alívio, sinto tranquilidade. Eu só saí da depressão, da ansiedade, da tristeza, do vazio, mediante esse tratamento. Foi isso que mudou a minha vida. E é isso que eu recomendo para qualquer pessoa. Foi com esse tratamento que eu tratei os meus traumas de abuso, violência doméstica, relacionamento abusivo, relacionamento ruim, homem abusivo, patrão abusivo, chefe abusivo, questão com família. Foi com esse tratamento que a maioria das questões da minha vida se resolveram. E aí, depois tem a TDR. A TDR é assim, você chega pra mim, porque ataca em estoque, você fica deitado, eu vou tratando, vou puxando, vou tratando, vou puxando, vou tratando, vou puxando. Aí tem gente que até dorme durante essa sessão. As pessoas dormem. Aí tem a TDR. A TDR, que ela também é desbloqueio emocional, desbloqueio mental, desbloqueio energético e desbloqueio espiritual. Aí tem a TDR. A TDR que você fala assim, Rafa, você já tá testando de coisa e tudo, me sinto muito bem. Nossa, Rafa, parece que sou outra pessoa. Eu tô me relacionando melhor, tô me sentindo melhor, tô dormindo melhor. Meu profissional, portas abriram. Eu não sinto mais tanta insegurança, não sinto tanto medo. Eu não sinto tanta culpa. Nossa, mas tanta coisa que aconteceu na minha vida, Rafa. Durmo melhor, me relaciono melhor. Voltei a sentir prazer na relação sexual, que antes nem prazer eu sentia. Aí a gente trata. Aí vem a TDR, mas ainda... às vezes, Rafa, mas quando ainda eu lembro da cara dele, me vem um ódio, Rafa, me vem uma mágoa. Aí a gente vai tratar, puxar isso tudo. Rafa, mas quando eu lembro que a minha família, naquele dia que eu fui contar pra eles, ficaram contra mim, aí a gente vai puxar, eu vou puxar tudinho. Puxa, trata, até você lembrar do que aconteceu e não te doer mais, não te afetar mais. Aí eu faço essa parte, KTDR. Qualquer coisa que você me trouxer que te afete,
abuso psicológico, abuso mental, abuso sexual, abuso espiritual, abuso mental, violência doméstica, qualquer uma dessas coisas que você me disser, ou outras coisas que tá te bloqueando, Rafa, não sei porquê, mas parece que eu não consigo gravar vídeo de repente, Rafa, eu não consigo aparecer, eu não me sinto bem com a minha imagem, eu não me sinto bem com o meu corpo. A gente vai tratar e limpar isso tudo. A DR serve para isso. Depois disso tudo, a gente vai para a regressão. A regressão é quando limpozinhaca tudo, limpou muita coisa, assim, Jesus, tô voando, tô voando, tô parecendo uma pluma, nossa senhora, nossa senhora, durmo melhor, eu sinto prazer na relação sexual, eu me relaciono bem com as pessoas, eu tô me abrindo pra conhecer o novo amor, ou eu tô me relacionando melhor com meu parceiro. Nossa senhora, aquele peso nas costas que eu sentia, quando eu vi um velho, dava um nojo. Quando eu vi uma pessoa que lembrava do abusador, me dava um nojo. Não sinto mais esse nojo. Aquele aperto, aquela angústia, aquele vazio, eu já não sinto mais. Aí a regressão, ela funciona quando tudo tá tudo limpo, tudo tratado, tudo limpinho. Vem a regressão. E a regressão vai tratar a base principal, o trauma principal, o outro trauma principal, o maior. Aí, como você já limpou tudo, você tá pronta para fazer a regressão. Aí, na regressão, a gente faz essa mesma técnica que eu te mostrei aqui, só que ela é feita de outra forma. E aí, a gente ressignifica o que aconteceu. Porque muitas vezes a pessoa fica com... Dentro dela pode ficar tristeza, raiva, mágoa, ódio, tristeza. E aí a gente vai ressignificar todos esses sentimentos para que fique um sentimento bom e que depois fique reprogramado e regravado, desbloqueado em você. Você passa a sentir uma coisa boa. Então você não sente mais aquela mágoa, aquele ódio, aquela culpa, aquela vergonha, aquele nojo, aquela tristeza. Aí depois a gente reprograma e você fica com uma boa sensação. E fica gravado na sua célula, no seu emocional, no seu mental e em outras partes suas. E aí, por último, depois que você tá super bem, vem o baralho terapêutico. E o baralho terapêutico é mais para dar um direcionamento, uma direção. E agora, Rafa, que eu tô bem? Tô muito bem, Rafa. Será que tem um novo amor chegando na minha vida, Rafa? Nossa, Rafa, eu tô muito bem. Será que devo investir na minha transição de carreira? Rafa, tô muito bem. Será que devo conversar agora com a minha família sobre o que aconteceu? Eu acho que eu me sinto pronta para falar para eles sobre o que aconteceu. Aí sim, aí o baralho vai apontar. A minha conversa também vai junto com o baralho, junto com o meu direcionamento por anos de experiência, 7 anos de experiência, e só de 7 anos de experiência que eu tenho, formação também, formação em psicanalista, formação em terapeuta, psicoterapeuta, coach, dentre todas as outras formações que eu tenho. É a minha história de vida, né? Uma pessoa, eu falo que esse tratamento foi o que mudou a minha vida. Porque uma pessoa que passou por abuso na infância e passou por abuso dentro de relacionamento e com o chefe, também teve problema com o chefe, e conseguiu tratar isso tudo. Ninguém melhor do que eu para estar com você, para ajudar você, pegar na sua mão, caminhar com você. Eu sou a melhor pessoa para te ajudar. Porque eu entendo a sua dor. Eu sei que você passou. Eu não vou duvidar de você, eu não vou julgar você, eu não vou condenar você. Eu vou te apoiar, eu vou te ajudar, eu vou pegar na sua mão. Eu vou estar com você. E não só isso, eu quero mesmo que você se sinta muito feliz, se sinta muito bem, se sinta muito alegre. Eu quero ter, sabe, o alívio que eu senti quando eu tratei isso tudo. Eu quero que você sinta o mesmo alívio que eu senti. Eu quero que você olhe para trás e o seu passado não te afete mais, não doa mais em você. Eu quero mais que você ganhe muito dinheiro. Eu quero mais que você tenha um homem bom, uma mulher boa do seu lado. Eu quero mais assim, Rafa, mas ferrou porque, te contar, é o meu filho, é minha filha. Eu quero que seu filho e sua filha se sinta melhor, se sinta mais bem. Porque esse trauma, esse bloqueio, esse dano, essa sequela gerado por esse abusador, gerado por esse pedófilo, não afete mais seu filho. Não afete mais essa criança.
Inicialmente, a criança, eu gosto de atender ela quando é criança, que dependendo, pode ser que ela não esteja pronta ainda. Aí, como eu vejo que é criança, eu faço outro tipo de tratamento. Aí eu faço o tratamento de reiki e harmonização e florais. Eu uso esse atendimento com ela, que já é muito eficaz para criança e para adolescente. Já vai ajudar essa criança a não ser mais afetada pelo que aconteceu. Já vai ajudar a dormir melhor. Já vai ajudar a se sentir melhor. Já vai ajudar na depressão, na ansiedade, nas alergias, nas ideações suicidas, nas automutilações. Já vai ajudar essa criança. Aí, quando eu vejo que a partir de 7 anos pode ser feito esse tratamento nela. A partir de 7 anos, esse tratamento mais completo, mais aprofundado, pode ser feito nela. A partir de 7 anos. E também eu tenho que ver como é que é, mas também a gente trata também os pais, porque muitas vezes a criança não está pronta. Então aí usa o pai como ponte. Então o pai vai ser um canal. E aí quando a gente trata no pai, com esse tratamento mais completo, quando a gente trata nos pais, a criança se sente mais melhor também. Porque muitas vezes quem está adoecido é o pai e a mãe também. Muitas vezes, porque muitas vezes toda criança que passa por abuso, a mãe ou o pai passou por abuso. Algum tipo de abuso passou, às vezes não foi um abuso sexual, mas às vezes os pais deles e pais dela batiam. Aí por isso que a gente trata também os pais, tem que tratar o pai, a mãe e a criança. Aí a criança, primeiramente, eu prefiro iniciar com esse atendimento de reiki, harmonização e florais. E aí eu vou tratando os pais. E os pais fazem ponte por um tratamento mais grande. Aí depois que fez esse tratamento grande nos pais, e que eu já fiz esse tratamento do reiki, dos florais e tudo, se for necessário, a criança vai para esse outro atendimento maior. Se for necessário, aí ela vai para esse atendimento maior. Porque aí a criança não tem que lidar com as memórias, com o que aconteceu. Porque o reiki e os florais e a harmonização já vai ajudar muito essa criança. Aí essa criança, esse adolescente, já vai poder interagir com os amiguinhos, brincar com os amiguinhos, não ter mais medo, se divertir, ser só criança, ser só adolescente. Vai poder confiar nos pais, vai poder ir para a escola, vai poder fazer curso, vai poder voltar a ser aquela criança que ela era antes. Então, é assim que eu faço os atendimentos. Mas só que eu tenho que olhar para o seu caso, que cada caso é um caso. Então, se for seu filho e sua filha, tem que olhar para o caso do seu filho e de sua filha, para a gente ver o melhor atendimento para ele e para ela. O que for melhor para ele e para ela vai ser feito. Se for você já está pronto para fazer o atendimento mais grande. Aí eu faço atendimento mais grande em você. E eu estou oferecendo agora uma consulta inicial totalmente gratuita. Nessa consulta inicial gratuita, eu estou oferecendo para as 3 primeiras pessoas que me mandarem um direct ou clicarem aqui no quando eu vou mandar esse aqui vai para o YouTube. E no YouTube, se você está me assistindo no YouTube, você vai clicar no link aqui abaixo e vai me chamar e falar assim: eu quero uma consulta gratuita com bônus. Bônus em harmonização no seu relacionamento, bônus em harmonização no seu emocional, bônus em harmonização no seu profissional, bônus de limpeza de energia ruim, energia negativa, energia de inveja, energia de olho gordo, energia que não te faz bem. Aí você ganha esse bônus. Essa consulta já vai te ajudar a se sentir bem e vai te ajudar a se sentir melhor. Aí, essa consulta inicial, realmente, para as 3 primeiras pessoas que me chamarem gratuita, eu vou fazer, ao me chamarem no privado, me chamarem no direct, ou clicarem aqui no link, receberão essa primeira consulta gratuita. Só para as 3 primeiras pessoas que me chamarem. E a hora que encerrar as vagas. Porque essa consulta, ela custa R$160.
Então, ela vai ser feita de forma gratuita. E aí, eu vou ver qual é o seu caso. E aí, eu vou ver se você vai precisar de atendimento mais completo. Se você for precisar de atendimento mais completo, quantas sessões que são também. Aí eu vou estar te explicando o que está te travando, o que está te bloqueando nessa sessão. Você vai descobrir, você pode me trazer qualquer questão da sua vida. E eu vou te apontar o que está te bloqueando, o que está te travando. Aí eu vou apontar e eu já vou fazer essa harmonização. Normalmente quem passa pela harmonização costuma dormir melhor, costuma se sentir melhor, sente alívio. Essa pessoa que passa pela harmonização, ela abre portas, abre caminhos também para ela. Então, você passa por... A gente fala assim, Rafa, nesse momento eu tô até sem dinheiro. Mas quando passa pela harmonização, portas se abrem, caminhos se abrem. Porque só nessa harmonização, às vezes tem algum bloqueio que é desfeito. Então, um bloqueio é feito, uma trava é destravada só na harmonização. Só na harmonização você já consegue ter resultados. Então, se fez todo sentido que eu te falei pra você, me chama no link da bio, me chama no direct, que eu vou estar te dando o link abaixo. E aproveite essas três sessões que vão ser feitas gratuitas, três sessões gratuitas para as 3 primeiras pessoas que me chamarem em box. Então, 3 pessoas me chamaram, essas 3 pessoas terão direito a uma sessão gratuita comigo, somente para as 3 primeiras pessoas. Aí cada pessoa vai ganhar uma sessão comigo gratuita, uma consulta gratuita. Foi um prazer estar aqui com você, uma alegria. Sabe essa técnica que eu te ensinei? Aplique ela também. Ela vai te ajudar muito, porque você fala assim, Rafa, às vezes eu não vou poder fazer esse atendimento completo. Por quê? O atendimento completo, ele custa R$ 1.600. Atendimento completo. Só que, durante essa semana, ele está saindo por R$ 997. 997. Então, você vai pagar 10 parcelas de R$ 97. E se você for parar para pensar, o que é R$ 97 perto do que você ganha? Perto dos benefícios que você tem. Quais são os benefícios de fazer um tratamento? Os benefícios são dormir melhor, lembrar do seu passado e não ser mais afetado pelo seu passado. Você consegue, quando você for fazer a relação sexual, não vai doer mais. Você vai voltar a sentir prazer. Também você não tem mais aquela irritabilidade, aquela mágoa, aquela angústia. O tratamento trata isso. A depressão também, a ansiedade também. Então, o tratamento trata isso tudo. E o que é 10 parcelas de R$ 97 perto de tudo que você ganha? O que é R$ 97 perto? Porque tem gente que tem 60 anos, 70 anos e até hoje passou a vida inteira sendo afetada pelo abuso. A vida inteira. E o que é R$ 97 pra você ficar bem com o seu passado? Pra você lembrar do que aconteceu e não te doer mais? O que é? Muitas vezes esse dinheiro aí que você fala assim, Rafa, porque eu também, igual eu também tive que investir em fazer formações em mim, em me tratar. Mas sabe o que eu pensava? Porque muitas pessoas também pensam que a gente que é terapeuta, que é psicanalista, que é especialista nessa área, tem que fazer tudo de graça. A gente pode dar a primeira sessão de graça? Pode. Eu posso te apontar o que está travando essa vida totalmente de graça? Posso. Eu posso fazer a harmonização que você vai se sentir mais bem? Posso. Posso te oferecer essa técnica aqui que eu te ofereci gratuito? Posso. Só que também a gente que é profissional, a gente paga água, a gente paga luz, a gente paga aluguel. A gente investe também em falar melhor. A gente investe em especialização. A gente tem família. Então, por isso que a gente cobra pelo nosso atendimento. É igual você ir no médico. Tem médico que você vai, você paga pelo atendimento dele. Você vai no supermercado, você paga pelo que você está comprando ali. Assim é com a gente, por isso que a gente cobra também. Não é egoísmo, mas é a nossa profissão. Somos prestadores de serviço. Então, muitas pessoas ficam assim, mas já teve atendimento que eu fiz que a pessoa fala assim, você vai cobrar de mim? Mas se eu não cobrar de você, como é que eu vou ver também? É uma profissão, gente.
É uma profissão da gente. A gente paga água, a gente paga luz, a gente tem família. Então, por isso que é cobrado o tratamento. Mas o que é 10 parcelas de R$97? O que é isso, gente? Pra você dormir melhor, pra você se relacionar melhor, pra você desbloquear o seu profissional, porque muitas vezes o seu profissional tá bloqueado por causa dessas questões que você passou, viu? Muitas vezes os seus relacionamentos afetivos estão bloqueados por causa disso que você passou. Muitas vezes você tem depressão, você tem ansiedade. A depressão, a ansiedade vem disso que você passou. As ideações suicidas, a questão com o homem também, o bloqueio com o homem, tudo vem do que você passou. O que é R$97? Uma coisa que demorar anos e anos e anos pra você resolver, você resolve em 3 meses. E já nas 3 primeiras sessões você fala assim, meu Deus, já não sinto mais quase mais nada daquelas coisas. Parece que eu sou outra pessoa. Tirou aquele peso, aquela angústia, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela depressão. Tratou os gatilhos, porque muitas vezes você tá andando na rua, você vê um senhor de idade, você pensa, ai meu Deus, será que é ele? Você começa a ter raiva de pessoas que nunca te fizeram nenhum mal. Que tem pessoas que não te fizeram mal, mas lembra o abusador. Aí você fica com ódio daquela pessoa. Muitas vezes também, você vai ter problemas com outras pessoas, principalmente se for o sexo masculino, que abusou de você, você vai ter problema com o sexo masculino. Que nunca fez... Às vezes a pessoa não fez nada de ruim que você, mas você vai ter ódio daquela pessoa porque te lembra, inconsciente ou consciente, aquela pessoa que te abusou. O que é você se ver livre disso? Livre desses gatilhos, livre dessas memórias de dor? Eu paguei, muitas vezes eu investi e falo, graças a Deus que eu paguei e investi. Hoje eu lembro do que aconteceu e por isso que eu já falo tranquilamente. Eu lembro de tudo que aconteceu, lembro, mas não dói mais não. Eu já não tenho depressão, não tenho ansiedade, não tenho irritabilidade, não tenho vazio. As memórias do passado, os gatilhos do passado não me afetam mais. Mas aí eu tive que fazer tratamento, eu tive que olhar para a causa raiz e eu olhei. E graças a Deus que eu olhei, graças a Deus que hoje eu sinto bem. E por isso que eu promovo isso para outras pessoas. Graças a Deus, Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele trouxe esse tratamento para a Terra. E existe esse tratamento aqui. Graças a Deus. E se você viu até aqui e sabe de alguém que te contou que passou por abuso, marca ele aqui, marca ela aqui, curte isso aqui. Curte aqui, marca amigo, marca família, marca todo mundo. Eles precisam saber que já existe tratamento. Eles precisam saber que precisa ficar do lado da vítima. Eles precisam saber que precisa se tratar, que o abuso está bloqueando toda a vida dessa pessoa. Então marca aqui. Compartilhe isso para outras pessoas. Às vezes a pessoa pode ser que nesse momento não vai poder fazer tratamento, mas ela já recebe aquela primeira técnica. E aquela primeira técnica já vai te ajudar a se sentir melhor. Só dela saber que ela não tem que ficar carregando essa vergonha, essa culpa. Quem fez o ato errado foi o abusador. Quem fez a violência, fez o crime, foi o abusador. A vítima não tem nada a ver com isso. Quem foi criminoso foi aquele que praticou. Agradeço a você que participou até aqui. Um beijo, um abraço. E acesse os meus conteúdos, veja os meus conteúdos, que vai te trazer mais clareza, vai te ajudar muito. E não só assista, marque pessoas, curta também. E fique junto nessa causa. Vamos juntos, porque a gente tem que proteger as crianças e valorizar as mulheres. A gente precisa disso. As crianças são crianças. Não exige de uma criança um comportamento de um adulto. Um beijo.